Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos más una clase de Clínica 1 donde vamos a charlar a respeito de los trastornos del movimiento. Clase sumamente importante y siempre se pregunta, tanto en el escrito quanto en el oral. Hoy nosotros vamos a ver principalmente unas enfermedades bien específicas, como por ejemplo el Parkinson. Entonces, vamos a aprender mucho las pilas acá porque son preguntas de exámenes seguro de esa clase. Sí o sí va a preguntar algo de essa classe. Então, para melhor aprendizagem, les invito a que repassem, escutem novamente essa classe porque é sumamente importante e sempre se pergunta. Por exemplo, em mi final, salió uma pergunta de acá. Sí, depois eu les digo qual foi a pergunta, pero salió de acá. E então, nós hoje vamos ver lo que muitos se perguntam em los exámenes, que é a respeito de los transtornos del movimento. Sí, vamos a compartilhar o Power. Aí, compartilhou, e aí vamos começar com os transtornos del movimento. Por que se pergunta tanto essa enfermidade, esses tipos de transtornos em los orais? Porque é sumamente importante que nós sepamos que é muito frequente, ou seja, algum paciente que tem alguma alteração, por exemplo, vestibular ou cerebelar, pode apresentar com algum transtorno del movimento e nós já temos que, entender o que passa aí e que nós vamos ter que fazer para nosso paciente. Então, vamos agarrar o láser, e aí vamos começar com transtornos del movimento. Então, está piscando, está gravando e bora. Transtornos del movimento. Tratei de acortar ao máximo a classe, deixar lo mais sencillo possível. Então, se qualquer dúvida que tenhas, envia um mensajito aí que eu estou para isso. Vamos começar com a classificação dos transtornos del movimento e vamos ver alguns transtornos característicos, como, por exemplo, los trastornos del movimiento se pueden clasificar a partir del tipo de movimiento, o sea, pueden ser lentos o rápidos, puede tener una bradicinesia o una hipocinesia, ¿sí? Por ejemplo, los hipocinéticos son lentos y hipercinéticos son rápidos. Lentos, tenemos la bradicinesia y hipocinesia, o sea, bradicinesia es la lentificación del movimiento y hipocinesia es la força del movimento, ou seja, tem uma amplitude menor. Essa é a diferença, aí se pergunta no exame. Qual é a diferença entre bradicinesia e hipocinesia? Então, se bradicinesia é bradi de lentificação e hipocinesia é movimento de menor amplitude. Bueno, los hipercinéticos, a su vez, são basicamente os movimentos que são irregulares. Na maioria na maioria dos casos, são movimentos irregulares. Como, por exemplo, temos alguns exemplos acá bem característicos que já vimos em outra classe e agora vou agregar algumas cositas a mais a eles. Por exemplo, mioclonia, coreia, atetosis, balismo, los tics e las discinésias. Las mioclonias, como vamos só falar na generalidade acá, que é a definição cita acá que está, é a contracção de um músculo ou de um grupo muscular de maneira súbita e irregular, como se fosse um choque. La coreia é basicamente um movimento despropositado, rápido, contínuo, breve e irregular. Generalmente envolve os membros de maneira distal, coreia. La atetosis é um movimento lento, ondulado e irregular, em contorção. Frequentemente, ou seja, a atetosis, generalmente, o paciente vai assim, é um movimento bem, assim, bem, como pode dizer, parece que está sofrendo o paciente, mas em realidade não está sofrendo, só que tem um movimento bem irregular, assim, é bem raro, já vamos ver um exemplo, mas assim parece que o paciente está contraindo a mão bem raro aí o negócio. O balismo é basicamente um movimento de arremesso, ou seja, o paciente faz grandes movimentos, ou seja, movimentos bem amplos, mas muito irregulares, que não têm nenhuma afinidade, ou seja, não chega a lugar nenhum. O paciente só faz porque tem alguma alteração de los gânglios basales. Los tics, já vimos los tics, teníamos los tics, por exemplo, Gilles de la Tourette, los tics que poderiam ser motores, vocais, e as discinésias, que são movimentos estereotipados que envolvem comumente a face e os músculos orales. Então, só para resumir toda essa tablita acá, nós temos movimentos que são hipocinéticos ou hipercinéticos. Essa é a principal diferença que nós temos que saber. Dentro de los hipocinéticos, temos que ver qual tem menor amplitude e qual é mais lento o movimento. Generalmente está
são ambas coisas que estão associadas, e hipercinéticos temos todos os outros transtornos do movimento que já havíamos visto em uma outra oportunidade. Em realidade, hoje nós vamos assumar, agregar algumas cositas aí nesses transtornos do movimento. Bueno, então, transtornos do movimento hipocinéticos, déficit de movimento, em outras palavras, e hipercinéticos ou discineses, excesso de movimento. Teremos rítmicos, como, por exemplo, o temblor, e irregulares são todos os outros, como, por exemplo, distonias, mioclonias, tics, coreia-balismo e acatícia. Sim, basicamente, essa é a classificação dos movimentos involuntários, sempre acordando que são hipocinéticos ou hipercinéticos. Vamos agora a transtorno do movimento bem frequente, sim, que é a respeito do temblor. O temblor, por sua definição, já havíamos visto, mas agora vamos ver de novo, são basicamente sacudidas musculares involuntárias e rítmicas. São de pequena amplitude e se sucedem ao redor de um eixo de equilíbrio. Quais são as características semiológicas que nós vamos ter que mirar? Primeiro é a localização, a amplitude, o ritmo e as circunstâncias que influem. Por exemplo, temblor pode ser disparado por emoção, fatiga, sonho. Generalmente, esses pacientes, então, se têm uma sensação a temblor essencial. Nós temos que ver, por exemplo, no caso desse homem acá. Vamos mirar acá. Basicamente, esse homem faz movimento bem característico, não é que está movendo seus órgãos genitais aí. É que simplesmente faz movimento, mirem a posição, o paciente não está em repouso e tem temblor de repouso. Esse temblor acá é bem característico, sim, mirem, o paciente foi à consulta e apresentava esse temblor em repouso. Nós, bueno, temos temblor que aparece em repouso e tem aspecto assim, como se fosse contar a moedas. Tenho que pensar que esse paciente provavelmente tem repouso, tem temblor em repouso característico do Parkinson. O Parkinson, em los estadios um pouquinho mais avançados, generalmente estadio 3, 4, 2 ou 3, em realidade, aí já empieza o temblor que vai apresentar em contar a moedas. Sim? Basicamente, esse é o temblor do Parkinson. Então, temblor, temos que saber as características semiológicas, sim, e as causas, que as causas me faltaram acá. As causas do temblor, basicamente, temos, então, o temblor fisiológico, o temblor do Parkinson e o temblor essencial. O fisiológico é quando nós, por exemplo, temos emoção e fatiga, sim, e sonho. Por exemplo, o Parkinson está associado ou a enfermidade de Parkinson ou a enfermedades parkinsonianas, que a diferença é que a enfermidade de Parkinson é uma enfermidade que é primária e Parkinsonismo seria uma enfermidade que é Parkinson mais algo. Mas basicamente, o outro temblor que generalmente temos que saber, e sim ou sim vai se perguntar, é a respeito do temblor essencial, que muitas das vezes é hereditário e está relacionado com alguns movimentos específicos. Qual é o tratamento do temblor? E não é que se pergunta frequentemente, mas pode ser uma pergunta. O tratamento do temblor, temos que pensar no seguinte: ele está contraindo os músculos. Nós vamos ter que impedir essa contracção excessiva. Como nós vamos impedir essa contracção excessiva? Com relaxantes musculares ou até mesmo neurolépticos. Os relaxantes musculares, que generalmente vão utilizar na maioria, e guardem isso, na maioria dos transtornos hipercinéticos, vão ser as benzodiazepinas. Há alguns outros transtornos, como Gilles-Tourette, e alguns outros que têm neurolépticos específicos. Mas generalmente nós vamos utilizar acá, vamos fazer utilização de, por exemplo, as benzodiazepinas. Outro que nós podemos utilizar, nesse caso de temblor, são os beta-bloqueantes, como propanolol, e também há a primidona, que é utilizado para tratar o temblor. Então, benzodiazepina como diazepam, lorazepam, alprazolam, sim, as benzodiazepinas, o propanolol e a primidona. Sim? Generalmente é o tratamento do temblor. As mioclonias, generalmente eu tenho com frequência isso, generalmente quando estou cansado, justo me acuesto quando estou muito cansado, não é quando estou solamente cansado. Me acuesto e aí quando eu tenho, por exemplo, uma dificuldade ou quase estou ingressando aí no sonho, eu empiezo a contrair assim de maneira tal qual como está esse homem. Isso parece uma mioclonia, sim, que o paciente tem, ou seja, nós frequentemente temos mioclonias que são fisiológicas ou não fisiológicas. A minha, graças a Deus, é fisiológica. Creio que vocês também, alguns de vocês, devem ter mioclonias. O que são mioclonias e por que aparecem? Generalmente, as mioclonias, sim,
es la contracción de uno o varios músculos de manera brusca y rápida, que pueden causar desplazamiento de un miembro. O sea, puede causar o no puede causar. La mioclonía contrae de manera brusca un miembro, así, por una descarga eléctrica de nuestro propio cuerpo, obviamente, contrae, aí o paciente pode mover-se. Eu, por exemplo, tenho mioclonia tanto de membro superior quanto inferior. A vezes, quando eu estou muito cansado, meio que dou um pulo assim, quando estou casi assim ingressando no sonho. As mioclonias podem ser positivas ou negativas. Que são positivas? Positivas é quando mueve o determinado membro, ou seja, mueve hacia la contracción adecuada. Si contrae, por ejemplo, los músculos del bíceps, yo consigo contraer, o sea, hacer flexión, se hace el tríceps, yo extendo. Y las mioclonías negativas es cuando yo tengo solamente contracciones leves que no mueven el miembro, o sea, determinado grupo muscular. Quais são as causas de mioclonias? Aí temos a fisiológica e a patológica. Generalmente, as causas patológicas seria a esclerose múltiple, o Parkinson, a hipertensão endocraniana, enfermidade de Huntington ou Huntington, como queiram chamar, Alzheimer, síndrome de Tourette, ou seja, Gilles de la Tourette, e alguns fármacos, como, por exemplo, tramadol e quinolonas. Qual é o tratamento? Se, por exemplo, é uma mioclonia localizada que molesta a vida diária do paciente, podemos utilizar toxina botulínica, que aí vai paralisar esse determinado grupo muscular. Se são generalizadas, vamos ser utilização de carbamazepina e ácido valproico, acordando que se as mioclonias são fisiológicas e não atrapalham, não molestam a vida do paciente, nós vamos dizer que totalmente fisiológico é normal. Pero se, por exemplo, é uma mioclonia como tal qual está o pacientito acá, que tem de la nada, assim, durante o dia a dia do paciente, que molesta a sua atividade diária, nós aí sim vamos fazer utilização de carbamazepina ou ácido valproico. Um de los dois, não os dois juntos. Bueno, que são fasciculações? Agora vamos a outro transtorno do movimento e vamos ver agora as fasciculações. Fasciculações é bem sencillo e bem fácil. Generalmente está associada a síndrome de motoneurona inferior, quando temos denervação muscular. As fasciculações, então, são sacudidas clônicas de alguns haces de fibras musculares. Isso são fasciculações. Se nós nos ponemos a parar acá, mirando bem de maneira bem assim, vamos a mirar um pouquinho, se pode ver a contracção, é bem leve, se só se vê como se fosse temblando assim a pele. E basicamente isso são fasciculações e estão associadas à síndrome de motoneurona inferior. Fasciculações só para acordar se dá em músculos atrofiados ou com lesão quando se denerva, ou seja, quando é um signo de denervação as fasciculações. E mioquímias, eu também tenho isso. Que são mioquímias? Mioquímias é, por exemplo, mirem o ojo acá, mirem o párpado inferior. Sí, miren como tiembla, sí, é bem sutil assim. Se nós nos ponemos a mirar, vamos ver que é bem sutil o negócio. Que são mioquímias? Também tenho isso quando estou com muito sueño ou quando estou muito cansado depois de várias horas de estudo. Alguns de vocês também têm, por exemplo, minha novia também tem, creio que tem. Já tuvo, por lo menos, algumas vezes. ¿Sí? E mioquímias são fasciculações permanentes ou transitórias em um músculo sano. Fasciculações, músculo afetado, e mioquímias, músculo sano. Generalmente se pode dar no orbicular ou até mesmo no deltoides e são involuntários e desaparecem com o sonho. Ou seja, com um sonho reparador, com um sonho de reconstrução, aí tanto física quanto mental, nós temos a eliminação das mioquímias. Então, se aparece com o cansancio, as mioquímias. Outro tipo de transtorno do movimento são os calambres. Calambres é uma porqueria, porque são contrações prolongadas e tônicas de músculos aislados, são muito dolorosas.
No se sabe muy bien la causa, pero están estudiando si la causa específica, pero tiene mucha relación con el aumento del ácido láctico en el músculo. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos ejercicio intenso de un determinado grupo muscular, por ejemplo, como correr por mucho tiempo de manera muy intensa, puede hacer con que haga una glucólisis anaeróbica, porque no hay tiempo así para utilizar el oxígeno que está llegando, hace una glucólisis anaeróbica y eso empieza a formar ácido láctico. Esse acúmulo de ácido láctico en el músculo puede generar calambres. Também há outras causas, que podem ser outras hipóteses de causa, que é um defecto um déficit de la fosforilasa, uma hipocalcemia, isso sim, hipocalcemia pode generar calambres, e ojo, porque a hipocalcemia pode generar, ou hipercalcemia também, quando a hipercalcemia está muito elevada, ou a hipocalcemia é leve e moderada, puede generar, además de los calambres musculares, puede paralizar, ocurrir una parálisis diafragmática. Entonces, una curiosidad, ¿sí? Cuando en Estados Unidos, cuando van a hacer, por ejemplo, muerte, cuando van a matar un prisionero, o sea, que es condenado a la pena de muerte, básicamente lo que ellos utilizan son 3 inyecciones y una de ellas es potasio. ¿Sí? El potasio genera una parálisis diafragmática, entonces el paciente deja de respirar y muere. Después tenemos otras causas, otros estudios, pero eso más que nada están comprobados, como por ejemplo la hipomagnesemia y hipernatremia pueden generar calambres. Duele mucho, duele muchísimo, ¿sí? Los calambres. Tics já vimos, pero vamos a repasar porque isso se pergunta. Los tics, definição, que são? São movimentos que se repetem de maneira irregular, sem objetivo e podem ser simples, ou seja, uma única ação, ou complejos. Ou seja, simples, por exemplo, solo vocales e complejos vocales e motores. São movimentos breves e bruscos que se repetem sempre da mesma forma. Não necessariamente tem um eje. Mirem acá, isso é um tic. Os tics podem ser motores ou hasta mesmo vocales. Bueno, tics de importância. Temos o síndrome de Gilles de la Tourette, que já vimos em uma outra classe, é sumamente importante saber, não porque é frequente, é que muitas das vezes nós podemos nos deparar com algum paciente que outro. É raro Gilles de la Tourette, pero ocorre e se conhece a enfermidade. Então, Gilles de la Tourette, nós vamos atender alguns critérios diagnósticos para dizer que o paciente tem Gilles de la Tourette. Isso se pergunta, não que eu me acuerde, sim, eu creio que isso não se pergunta nos critérios diagnósticos, pero por las dudas, vamos poner acá. Por exemplo, critério número 1 para diagnosticar Gilles de la Tourette. E basicamente são múltiplos tics motores e um ou mais tics fônicos. Critério número 2. Os tics ocorrem em muitas vezes ao dia, ou seja, muitas das vezes ao dia, quase todos os dias ao largo de mais de um ano. Critério número 3. O tipo, gravidade e complexidade dos tics cambia com o tempo. Critério número 4. Início antes de los 21 anos. 5. Los movimentos involuntários e ruídos não podem justificar-se por outros meios. E 6, se associam a ecolalia, que é quando o paciente repite as palavras, e coprolalia, que aí usa, por exemplo, ecolalia quando repite, por exemplo, eu estou falando, e aí ele, por exemplo, eu estou falando, assim, isso é ecolalia, e coprolalia é, por exemplo, copro, imaginem de culo, ¿sí? Habla palavras como, por exemplo, inapropriadas de cunho sexual ou qualquer outra coisa, assim como vai se fuder, ou imbécil, ou estúpido, coisas assim. Então, isso é coprolalia. Coprolalia, imaginem um culo que o paciente tem na boca. Basicamente isso. Habla palavras bem incoerentes e não tem nada a ver. Tratamento de Gilles de la Tourette. Sí, el tratamento é basicamente reduzir todos esses tics, todas essas hiperexpressões que o paciente tem. Como nós podemos reduzir tudo isso? Com haloperidol. Sí, se pode utilizar haloperidol para Gilles de la Tourette. Bueno, agora vamos a outro transtorno do movimento, que é a coreia, o baile. La coreia generalmente pergunta de duas cositas lá, de Huntington e de Sydenham. O que se pergunta de acá, já vamos ver, já te digo o que se pergunta, pero hay que saber que é coreia. Coreia são movimentos involuntários de gran amplitude, são desordenados, não têm finalidade e irregulares, e não se pode impedir. Ojo, porque acá, quando disse que não se pode impedir, isso é pergunta de exame.
¿sí? Corea no se puede impedir, mismo que el paciente haga mucho esfuerzo mental para que cese el movimiento, que es un movimiento amplio, acuérdense eso, que también preguntan en el examen la definición. Generalmente el paciente piensa así en parar el movimiento, pero no es posible parar. Es como si fuera, sale de la capacidad del cerebro de hacer la coordinación, o sea, no consigue más, no tiene más como organizar un movimiento, o sea, no consigue más controlar, esa es la palabra que yo quería decir, no consigue controlar el movimiento. Y entonces, es característico de la Corea. Nosotros podemos tener una Corea que puede solamente afectar una mitad del cuerpo, y ahí nosotros vamos a llamar de hemicorea, y también vamos a tener el balismo. El balismo generalmente es un empeoramento de la Corea. ¿Sí? ¿Qué es el balismo? Los movimientos son más fuertes, más intensos, o sea, en el balismo nosotros podemos tener movimientos coreicos hasta mismo en el sueño, ¿sí? Eso es característico. Entonces, Corea son movimientos de gran amplitud, y en el balismo el movimiento puede aparecer hasta mismo en el sueño. Los síndromes coreicos característicos que puede haber y que tenemos que saber es, por ejemplo, la Corea aguda de Sydenham y la Corea crónica progresiva de Huntington. ¿Cuál es la diferencia? Una está asociada a la fiebre reumática, o sea, después de una infección por un Streptopiornis, por ejemplo, una faringoamigdalitis. Y se da en pacientes más nuevos, o sea, adolescentes jóvenes, por ahí. Y la Corea de Huntington, la de Sydenham es eso. Y la de Huntington es una forma crónica, o sea, generalmente afecta a pacientes más ancianos, 40, 50, hasta 60 años pueden presentar. Es la edad media que los pacientes vienen a la consulta por ese movimiento anómalo. Bueno, entonces, la Corea progresiva de Huntington es la forma más común de Corea hereditaria. Después tenemos la Corea gravídica, las sintomáticas y los síndromes coreicos por fármacos. Pero generalmente lo que se pregunta y lo que tenemos que saber es que tenemos dos tipos de Corea principalmente, la de Huntington y la de Sydenham. Seguindo con el negocio, ¿sí? Ese, por ejemplo, una Corea característico são movimentos involuntários de grande amplitude que o paciente não consegue controlar. La Corea, entonces, de Huntington, vamos a charlar a respeito dele. É a forma mais comum de Corea hereditária. Generalmente afeta adultos maiores de 35, 40 anos e está associado com a demência. O paciente que apresenta Corea vai morrer em 10 a 20, 25 anos. ¿Sí? Miren como é na Corea de Huntington. Esse é um exemplo de Corea de Huntington. ¿Sí? El paciente tiene movimientos, miren, totalmente, acá está saludando, obviamente, pero tiene movimientos que son involuntarios y que no se puede contener. ¿Sí? Eso también es Corea de Huntington. Miren cómo camina la paciente, totalmente descoordinado, o sea, no tiene un movimiento sinérgico, un movimiento bien controlado. Bueno, los cambios, el paciente con Corea de Huntington puede presentar cambios de comportamiento que puede aparecer antes mismo de las alteraciones del movimiento. ¿Cuáles son esos cambios de comportamiento, o sea, mentales, generalmente, que va a presentar? Antisocial, vai se apresentar como, por exemplo, que não quer sair, que não quer fazer nada, alucinações, irritabilidade, inquietude ou impaciência e hasta mesmo paranoia. Corea, ¿tiene tratamiento? No, no tiene tratamiento, infelizmente. Entonces, nosotros vamos a tratar solamente esses movimentos involuntarios. Como nosotros vamos a tratar? Com relajantes musculares. Relajante muscular, benzodiazepina, midazolam, prazolam ou clonazepam. Generalmente se utilizam as benzodiazepinas de vida média mais prolongada. Por exemplo, o diazepam e o alprazolam. Clonazepam generalmente tem uma vida média curta e se utiliza mais, é chamado mais conhecido como Rivotril, que se utiliza mais para induzir o sonho, não para mantenimento do sonho, sino que mais para induzir. Bueno, então já falamos de atetosis, vamos a passar agora para Coreia, agora vamos a passar para a atetosis. Atetosis, já vimos antes, sim, hablé brevemente sobre as atetosis, pero temos que nos acordar que as atetosis são movimentos involuntários em los dedos de las manos e pés, são reptantes, lentos, sucessivos e contínuos, não são abolidos por la voluntad, podendo persistir no sonho. Acuérdense que temblor não aparece no sonho. Corea, o balismo pode aparecer no sonho e a atetosis também pode aparecer no sonho.
Acuérdense eso porque es pregunta de escrito generalmente. Entonces, esos son los movimientos de atetosis, después que se ve eso, son bien característicos. Miren, parece que el paciente está agonizando y el paciente no consigue controlar, no son abolidos por la voluntad, ¿sí? El paciente no consigue parar. ¿Cuáles son las causas de atetosis? Las causas es, por ejemplo, las lesiones vasculares, lesiones perinatales o congénitas, como, por ejemplo, el paciente que nació, pero quedó con hipoxia en el parto, durante el parto, enfermedades metabólicas o degenerativas, y ahí tenemos dos que sí o sí entran en el escrito, que es la hemocromatosis de Wilson por depósito de metales, transtornos metabólicos, el hipertiroidismo y la hiperglucemia puede causar atetosis, hiperglucemia fundamentalmente crónica, no, crónica, hiperglucemia crónica, ahora tildó el cerebro, perdón, enfermedades infecciosas como las encefalites virales, el HIV, o sea, SIDA, e fármacos. Qual é o tratamento de la atetosis? Como são grupos musculares de las extremidades, nós podemos parar esse movimento com uma toxina, que é a toxina botulínica. Qual é o ponto? Se nós temos, por exemplo, a tetose de la mano, ¿sí? Obviamente que por la contracción, ¿sí? Que no cesa, duele, ¿sí? Duele mucho, como por ejemplo la coreibalismo. Balismo principalmente duele mucho porque el paciente no para de mover el miembro. Entonces, genera un cansancio muscular extremo. Y acá la misma cosa, el paciente no para de contrair la mano. O que nós vamos fazer, então? Ou podemos relaxar esses músculos, ou podemos simplesmente utilizar a toxina botulínica para que contenga esse movimento, ¿sí? E os outros fármacos, por exemplo, seria as benzodiazepinas e relajantes, outros relajantes musculares, justamente para deixar de fazer esse movimento lento e repitante que parece que o paciente está agonizando. Isso é a tetose. Distonias. Que são distonias? Distonias são contracções musculares involuntárias de maneira sostenida. Isso também é bem característico, vocês não se vão olvidar, porque vai produzir posições bem características, posições raras, e então se produz a desviação ou torção de uma área corporal. Não se suprime, não se abole com a vontade e podem se desencadenar por movimentos ou ações específicas, como, por exemplo, o calambre do escreviente. Antigamente, como teníamos as máquinas de escrever, por esses pacientes, essas pessoas que escreviam muito, tinham a vezes distonia em los dedos de las manos, nos músculos de las manos, justamente porque tinha que fazer muita pressão. Hoje em dia já não se vê mais tanto as distonias de las manos, pero havia em uma época aí, alguns anos atrás, não é tão velho, não, o calambre del escreviente, ¿sí? Como se classifica? Se pode classificar de maneira etiológica, topográfica e por suas causas, ¿sí? Pero generalmente a classificação é só etiológica e topográfica, ¿sí? Donde que a etiológica pode ser, como sempre, as idiopáticas e secundárias, e hablé a mesma coisa. Etiológica e causa são a mesma coisa, perdão. Idiopática, então, pode ser causas etiológicas, pode ser primárias ou secundárias, e topográfica pode ser, por exemplo, uma distonia focal, uma distonia segmentária focal, por exemplo, quando afeta só o músculo de uma mão, segmentária quando afeta todo um segmento, multifocal em ambas mãos, hemidistonias em membro superior do mesmo lado e inferior do mesmo lado e generalizadas por todo o corpo. Miren, o paciente tem contracção muscular involuntária e miren acá, essa distonia, que horrível que é. Parece que está tendo um tétano, ¿sí? Uma crise tetânica, pero não é. Essas são distonias. Bueno, então, as causas podem ser hereditárias e degenerativas primárias, idiopáticas, podem ser distonias generadas por fármacos secundárias ou distonias focais e idiopáticas, sendo que as hereditárias e degenerativas de las distonias nós vamos a ter, como por exemplo, a enfermidade de Huntington pode generar isso, também o Parkinson, como hereditária degenerativa, las por fármacos, aí nós vamos a ter a levodopa pode generar distonia e também a respeito de los neurolépticos, quando temos uma sobredosis, podem generar distonias características. Secundárias, por exemplo, Wilson,
sí, da esclerose múltiple, y las idiopáticas y focales tenemos como, por ejemplo, un torticollis, un blefaroespasmo, una distonía de la bucomandibular y también calambres del escribiente, como já havíamos visto. El tratamento acaba a depender se é generalizada, focal ou se é farmacológica. Se, por exemplo, temos uma distonia generalizada que afeta todo o corpo, vamos relaxar todo esse corpo com benzodiazepinas, clonazepam e diazepam. Ah, pero acá antes dijiste que clonazepam não se pode. Sí, clonazepam é a elección assim para períodos prolongados de efeito. O diazepam generalmente se utiliza porque tem uma vida média en realidad es muy similar al clonazepam y el diazepam, pero su efecto no es tanto para inducir algo, sino que para mantenimiento, el diazepam. Você pode utilizar antiespasmódicos e anticolinérgicos. Generalmente, acuérdense de las benzodiazepinas, suele ser pergunta isso. Tratamento de los trastornos motores hipercinéticos, generalmente temos que relajar o músculo com benzodiazepinas. Se é focal, pode utilizar toxina botulínica, ¿sí? E se é, por exemplo, na causa por excesso de uma sobredose de neurolépticos, qual é a coisa mais lógica a ser? É sacar o fármaco, benzodiazepina e, se necessário, um anticolinérgico. O anticolinérgico é o biperideno ou triexifenidil. Estes dois. Bueno, então, tratamento de distonia, nós já vimos, sí, hay que saber que, ou hay que por lo menos acordar del calambre del escribiente, muchas de las veces en los orales, por cuenta, en los orales muchas de las veces pueden preguntar a respecto del calambre del escribiente, y que el tratamiento es relajante muscular. Síndromes miopáticos, síndromes de afectación muscular, es una alteración, ¿sí?, en las que predomina la debilidad muscular y otros trastornos del músculo estriado. ¿Cuáles son los síndromes miopáticos? Por ejemplo, tenemos las distrofias musculares, las miopatías adquiridas, inflamatórias e infecciosas, parálises periódicas, que relaciona generalmente com alteração iônica, como hipercalcemia, hipocalcemia, hipocalemia, hipercalemia. Rabdomiólisis generam uma importante debilidade. Que é a rabdomiólise? É a lisis do músculo. Ou seja, pode ser uma lisis tumoral ou, dependendo da causa, um hipertiroidismo também, quando está muito desregulado, pode generar rabdomiólise, que é a degradação do músculo liso. Síndrome miastênicos também podem generar, como, por exemplo, miastenia gravis e Eaton-Lambert. São síndromes, principalmente miastenia gravis, le gusta muito perguntar nos horários, sim, nos escritos também, que é, generalmente, a que antecedente está relacionado, como, por exemplo, infecções, qual é a gravidade do negócio, o paciente vuelve a caminhar, não vuelve. Generalmente, miastenia gravis é uma afectação ascendente, que se dá depois, tem um antecedente de uma infecção, por exemplo, gastrointestinal. E generalmente o que nós podemos utilizar de tratamento são os imunossupressores ou até mesmo plasmaféreses, que vão sacar esses anticorpos que o paciente tem de maneira anômala. E, bueno, então, síndromes miastênicos podem generar um síndrome miopático. Bueno, e quais são as distrófias musculares que temos? Temos as degenerativas e hereditárias do músculo e as miopáticas adquiridas. As miopatias adquiridas. As degenerativas e hereditárias do músculo seria, por exemplo, a enfermidade do Duchenne, a distrofia de tipo de Becker e a distrofia fascículo escapulohumeral de Dejerine, ou Dejerine-Kumpel também, se pode chamar. Nós temos, então, acá seria mais causas primárias, e secundárias seria, por exemplo, lipo ou hipertiroidismo, miopatia esteroidea e inflamatórias. Esteroidea está relacionado com a utilização de corticoides altas e as inflamatórias seriam lá, por exemplo, em casos de inflamação muscular ou inflamação general do corpo, nós podemos ter degradação muscular por conta dessas citoquinas pró-inflamatórias. Então, síndromes miopáticos, temos que saber o seguinte, ¿sí? As causas, basicamente, distrofia, miopatia, parálisis, e os tipos de enfermidades degenerativas e adquiridas que temos. Generalmente, miopático não se pergunta. O que mais se pergunta a cada miopático é miastenia gravis. Isso sí ou sí hay que saber, ¿sí? Porque sempre es pregunta. Bueno, parkinsoniano, síndrome parkinsoniano. Temos que saber que é o síndrome parkinsoniano. Temos uma classificação de los parkinsonismos. O parkinsonismo pode ser primário,
que é pérdida da substância negra, pode ser uma enfermidade de Parkinson ou parkinsonismo juvenil, e parkinsonismo plus secundários, ou seja, parkinsonismo plus, parkinsonismos neuroheredodegenerativo e parkinsonismos secundários ou adquiridos. Qual é o ponto? El Parkinson, temos sintomas, signos e sintomas maiores e menores. Quais são os maiores? Que generalmente há em quase todos os pacientes. Rigidez, temblor e bradicinesia. Isso sí o sí hay que anotar porque es pregunta de examen. La rigidez, el temblor y la bradicinesia son característicos del Parkinson. Son signos y síntomas mayores. ¿Cuáles son los menores? Hipocinesia también. ¿Cuáles son los menores acá de Parkinson? Los menores estaría más relacionado a la hipomimia, a la marcha, que es la marcha característica, que es la marcha festinante. También tenemos, por ejemplo, quando vão falar de Parkinson, os sintomas menores, temos a cialorreia, seborreia, a hipotensão ortostática, a micrografia também, é bem característico de Parkinson. Parkinsonismos, então, se primário é a enfermidade de Parkinson e parkinsonismo juvenil, e depois temos os outros parkinsonismos, como o Parkinson Plus, que é, por exemplo, um síndrome parkinsoniano com algo mais, por exemplo, uma demência mais um Parkinson, parkinsonismo heredodegerativos, que seria, por exemplo, um Huntington, um Parkinson generado por uma enfermidade secundária, como, por exemplo, um Parkinson generado por um Huntington, Parkinson generado por um síndrome de Wilson, Parkinson secundários ou adquiridos, aí sim vêm todas as outras causas, infecciosas, tóxicas, drogas, vasculares, sim, aí vem um montão de causas. Quais são os tipos das causas de parkinsonismo secundários? Aí vamos ter, por exemplo, el SIDA, HIV, os citostáticos, antipsicóticos, monóxido de carbono também pode causar Parkinson. Temos, por exemplo, alterações iônicas, como del magnésio, e el outro aí que tinha antigamente la puntita de los termómetros. Plomo, sí, el chumbo, el plomo, ahí en Argentina, generalmente en exceso en el cuerpo se puede depositar y puede generar trastornos, o sea, parkinsonismos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Sí, yo medio que fue así porque tengo dificultad de grabar eso. ¿Cuál es la diferencia entre un Parkinson primario y secundario? Parkinson secundário Parkinson primário é basicamente que não se sabe a causa bem correta que generou esse Parkinson. E secundário, por exemplo, um Parkinsonismo plus, heredodegenerativos e secundários. Generalmente, então, dentro desses secundários, temos esses. Quais são esses tipos? São, por exemplo, o plus está associado com mais água, heredodegenerativo está associado a algum depósito de substâncias, e secundário, por exemplo, infeccioso, drogas, ou até mesmo toxinas. Então, característica do síndrome parkinsoniano, o Parkinson, temos, então, además de rigidez, temblor e bradicinesia, temos que saber que os sintomas menores é, por exemplo, a micrografia. O paciente não consegue dibujar de maneira normal, ou seja, uma letra de um tamanho normal. O paciente dibuja bem chiquito, ou seja, escreve bem chiquito. O Parkinson, a enfermidade de Parkinson, é de etiologia desconhecida. Quando temos a causa, é causa secundária. Pode ser e quando temos sumado a algo, é um Parkinsonismo plus. Então, a enfermidade de Parkinson, por si mesma, é de etiologia desconhecida e provavelmente é multifactorial. E lá na atopato de um Parkinson, nós vamos ver que o paciente com Parkinson vai ter uma desregulação entre os níveis de dopamina e de acetilcolina. ¿Sí? Então, o paciente tem diminuição da dopamina em aproximadamente 80-90%, e aí sim vai apresentar uma alteração do movimento por conta da acetilcolina. Tem uma desregulação entre esse equilíbrio entre dopamina e acetilcolina. Clinicamente, o paciente vai ter temblor em repouso, rigidez e bradicinesia. Acuérdense disso porque sí ou sí essas três é a tríada característica do Parkinson e se pergunta muito nos exames. Então, temblor, rigidez e bradicinesia ou acinesia, inestabilidade postural e outros, como o freezing, a marcha festinante e a disfunção autonômica e alterações psiquiátricas.
¿Qué es la marcha fascinante? Es esa marcha de acá. El paciente parece que está en una fiesta. Sí, no. Es la marcha fascinante. Y eso es el temblor que el paciente puede tener que dificulta hasta mismo para comer. O sea, interfiere mucho en la vida del paciente día a día. Factores associados a Parkinson, então, temos predisponentes. A idade é o mais importante. Se Parkinson, o fator predisponente, isso é choice, pergunta de choice, a idade é o fator mais importante. Os fatores depois temos genéticos e ambientais. Temos traumatismos crânioencefálicos como predisponente do Parkinson. E a associação como fatores protetores do Parkinson vai ser o café, o té e o tabaco, mais relacionado com o tempo de exposição que a quantidade. Então, a única coisa que sirve o tabaco é para como fator de proteção a respeito do Parkinson. E como diagnóstico de Parkinson, sim ou sim, há que saber o seguinte: há critérios, pero o que nós temos que saber são basicamente bem o resumo, porque critérios de diagnóstico de Parkinson não se perguntam, ou a maioria das vezes não se pergunta. Bueno, em mais de um ano devemos ter mais de um ano, mínimo um ano, bradicinésia e hipocinésia. Bradicinésia são movimentos lentos e hipocinésia são movimentos diminuídos, de amplitude diminuída. E mais algum deles: temblor, rigidez, pérdida de los reflejos posturales, começo unilateral, generalmente nos vai fazer pensar mais em Parkinson, porque generalmente empieza de lado e depois aparecem ambas manos, ou seja, empieza sempre em uma. A boa resposta a levodopa e também o curso progressivo nos faz pensar como um critério de enfermidade de Parkinson. Tratamento é bem característico da enfermidade de Parkinson, e já vamos ver o tratamento, mas antes vamos ver a evolução, os estadios de severidade. Generalmente esses estadios não se perguntam, só lo pongo porque é interessante ver. Por exemplo, no estadio 0, o paciente não tem nenhum signo de alteração. Estadio 1, aí, se o paciente já começa a apresentar a enfermidade de maneira unilateral. Estadio 2, generalmente é bilateral e pode apresentar alterações, então, bilaterais e sem tração do equilíbrio. E no 3, aí sim já começa a alteração do equilíbrio. Estadio 4, começa a invalidez, pero consigue caminhar, e estadio 5 está na silla de ruedas. Qual é o tempo, e isso se pergunta no oral, qual é o tempo desde o estadio 0 até o estadio 5? Aproximadamente em 20 anos, 15 a 20 anos, o paciente está em uma silla de ruedas. Então, ojo, porque o Parkinson pode deixar uma discapacidade ao paciente. Tratamento, temos no farmacológico e farmacológico. No farmacológico, temos que saber que o paciente, por exemplo, ajudar no tratamento farmacológico, o paciente deve fazer exercício diariamente e de maneira regular. Deve, por exemplo, simplificar algumas cositas da vida diária do paciente, como, por exemplo, comer. Há algumas cucharitas que são bem específicas, que são justamente para os pacientes que têm Parkinson, que foi desenvolvida há uns 5, 6 anos, que se pode comprar até mesmo em Mercado Livre, creio que há. Sí, tratar a respeito do estranhamento. Esses pacientes têm muito estranhamento, então há que estimular o paciente para que vá de corpo todos os dias, e mesmo que não vá, para que seu psicológico, que se sienta todos os dias, por lo menos no inodoro, e aí pensa em cagar, basicamente isso, porque esses pacientes têm muita constipação. E quando nós, então, no farmacológico, medidas higiênico-dietéticas, alimentação, catarses, urina, água, sim, e exercício, sim, é muito importante nos pacientes com Parkinson. E farmacológico, vamos começar primeiro com IMAL, depois que se for o efeito do IMAL, vamos utilizar agonistas da dopamina. Depois que se for o efeito do agonista da dopamina, vamos utilizar os anticolinérgicos. Depois que termina o efeito do anticolinérgico, agonistas da dopamina, ou argotônicos da dopamina, e por último, levodopa. Bueno, o que há que saber disso? Sí, isso é sumamente importante e se pergunta nos horários. Por que nós vamos começar com IMAL e por último levodopa? A levodopa tem um efeito absurdamente perfeito para os pacientes com Parkinson. Pero há um ponto acá que nadie habla e que se pergunta no exame. Se a levodopa
tarda, o sea, no es que tarda, tiene efecto por muy poco tiempo, mucho poco tiempo. La levodopa es elección para Parkinson, tiene algunos efectos adversos que ya vão a ver, que sí o sí son muy importantes, que siempre se pregunta, como por ejemplo la hipotensión ortostática, el wearing off y on-off. Entonces, esos son los tres efectos más importantes de la levodopa. Se preguntan los choice, si el efecto on-off y wearing off. Qual é o ponto de la levodopa? O paciente que empieza a tomar levodopa, em questão de 1 ano e meio, hasta 2 anos e meio, como muito, já genera uma certa resistência ao fármaco. Então, imaginem se nós já começamos com levodopa, que é o melhor fármaco para o paciente com Parkinson. Em 2 anos, o paciente já não tem mais, por exemplo, não funciona a IMAL, não funciona os agonistas da dopamina. Então, por isso que é como se fosse um escalão de tratamento para o Parkinson. Primeiro, os IMAL. Depois de um tempo que genera resistência a esses fármacos, sua enfermidade, vamos ao agonista de dopamina. Depois, anticolinérgico. Depois, agonistas e argotônicos da dopamina. E, por último, levodopa. Então, seguindo esse escalão, o paciente consegue um tratamento adequado em questão de por 15 hasta 20 anos de sua enfermidade. Então, por isso que a levodopa é utilizada como última opção, justamente porque genera uma, como pode dizer, uma resistência facilmente. Questão de 2 anos já tem resistência. Bueno, hipotensão ortostática, que é importante saber. Os pacientes mais ancianitos, o ideal é que não salgam ao sol, assim de pé, al sol, porque el sol puede aumentar la temperatura, el cuerpo intenta generar una vasodilatación para eliminar esa temperatura excesiva por la piel y entonces puede generar una hipotensión ortostática. Otros efectos es, por ejemplo, el efecto on-off. Às vezes aparece el efecto del fármaco y às vezes no. Y el wearing off es, por ejemplo, antes de terminar, minutos antes de terminar todo o efeito do fármaco, da levodopa, o paciente pode apresentar os sintomas do Parkinson. Perdão, o wearing off é quando apresenta uma rigidez marcada justo quando está terminando o efeito do fármaco. Bueno, la enfermedade avançada, aí sim temos outro tipo de tratamento, que aí são mais invasivos. Temos, por exemplo, a estimulação cerebral profunda e a bomba de infusão de apomorfina subcutânea e levodopa em infusão enteral contínua. Então, em enfermidade avançada, podemos utilizar desses dois métodos. São como, por exemplo, para dizer, che, vamos deixar de mais por um tempito aí, tchau. É basicamente isso. São medidas de último, pero último, assim, escalão. Bueno, entonces, hasta ahora vimos los trastornos del movimiento. Ahora también a respecto de la ataxia y síndrome cerebeloso también tienen mucha relación con trastornos del movimiento, pero ahora es un poquito más tranqui y un poquito más razonable. Tranqui para quien entiende y difícil para quien no trata de entender qué es taxia, qué es ataxia. Y síndrome cerebeloso. Pregunta de mi final fue a respecto de la ataxia. De la ataxia e ataxia, para definir que é taxia e que é ataxia. Se pergunta muito a respeito disso. Bueno, la ataxia, entonces, es la coordinación entre fuerza, tono, tiempo y velocidad de los músculos agonistas y antagonistas para lograr una precisión en el movimiento. Si falta eso, vamos a llamar de ataxia. Entonces, taxia é basicamente a coordenação entre todo, queda um mecanismo, queda um movimento bem sinérgico, harmônico. Isso é taxia, é a coordenação entre força, tono, tempo, velocidade dos músculos, tanto agonistas quanto agonistas, ¿sí? Para lograr precisão do movimento. Sumamente importante saber que isso é a definição e se pergunta sempre definição. E ataxia é quando não se cumpre a coordenação de todo isso. Como nós vamos a evaluar a taxia? Evaluação pode ser por observação, e aí temos dois tipos de taxia, a estática e a dinâmica. A estática é basicamente Rumber, a manobra de Rumber. Que é Rumber, para quem não sabe, que já deveria saber quando estamos agora. Rumber é basicamente poner o paciente de pé, a los que se consigue poner de pé, se pone de pé e se cierra os olhos. Nós vamos estar detrás do paciente e assim com as mãos por detrás do paciente. Porque se o paciente cierra o ojo, pode cair para um lado
o al otro, o para atrás, o para adelante, si tiene ataxia. Entonces, Humber, nosotros vamos a hacer con el paciente con los pies cerquita, no puede estar abierto los pies porque aumenta su base de sustentación y por ahí puede dar negativo el Humber. Entonces, pies juntos, y si yo quiero ver si realmente está todo aquí ese paciente, yo pongo un pie na frente y otro atrás. ¿Y por qué hay que cerrar el ojo? Porque justamente si nosotros dejamos el ojo abierto, el ojo es como si fuera un corrector. Si nosotros estamos cayendo. Entonces, si estamos cayendo, el cerebro envía la señal a partir del ojo que hay que contraer más el lado derecho o el izquierdo y relajar más el izquierdo o el derecho. ¿Sí? Así funciona. Entonces, sí o sí hay que cerrar el ojo, poner las manos de así o de así y las piernas sí o sí juntas. ¿Sí? El Humber sensibilizado cuando el paciente pone un pie detrás y otro enfrente, justamente así. Y ahí ese es el Humber sensibilizado. Pero generalmente los pacientes que tienen ataxia, solamente con el Humber ya cae para algún lado. Por eso que nosotros es importante estar por detrás del paciente. Taxia dinâmica es a respecto del movimiento del paciente. Y ahí vamos a tener el índice, índice nariz, la prueba del índice nariz, la prueba del talón, rodilla y la prueba del sentar y de la marcha, que es caminando. En algunos casos puede presentarse, cuando tiene alteración de ataxia, la estrella de Babinski. Entonces, el índice nariz es muy utilizado. Obviamente que el paciente va a hacer con los ojos cerrados, acá está abierto, pero es así. Ponemos el dedo, el paciente cierra el ojo, tiene que ir del nariz hasta el dedo, ¿sí? Bueno, mire, ¿ves? Yo estoy vesgo. No, mentira. Entonces, esa es la prueba del índice nariz para evaluar la ataxia dinámica. Bueno, ¿qué tenemos que saber de taxia? Tenemos que saber que tenemos tres tipos como clasificar. La ataxia sensitiva, que es cuando hay afectación de los cordones posteriores o el menisco medial, vestibular y cerebelosa. Vestibular puede ser periférica central y cerebelosa cuando hay afectación del cerebelo. La ataxia sensitiva, quando há afectação dos cordones posteriores, o paciente se vai apresentar com marcha taloneante, inestável, que empeora gravemente quando cierra os olhos. Humber positivo, pero não lateraliza a nenhum lado. Etiologia: espondilose cervical, neuropatias periféricas, neuropatias sensitivas, por exemplo, Sjögren, paraneoplásicas e mielopatias. Em caso de ataxia vestibular, temos um periférico e central. Periférico é labirinto e central é dos núcleos vestibulares e vias de conexão. Ataxia vestibular periférico, o paciente vai ter vértigo, nistagmo, desviação da marcha e maniobras vestibulares do lado, hacia o lado que está afetado. Clínica vegetativa, clínica auditiva frequente, ou seja, está associado muito quando tem ataxia periférica, ataxia de labirinto, por exemplo, acúnfelos e hipoacúsia. Humber positivo e o Humber lateraliza para o lado afetado, ojo, vértigo periférico, ataxia vestibular periférica, o Humber vai hacia o lado afetado. ¿Sí? Entonces, Humber tende a lateralizar-se para o lado afetado. Causas. Acuérdense de las tres, sensitiva, vestibular e cerebelosa, ambas podem ser de causa vascular. ¿Sí? Podem ser de causa vascular, infecciosa, desmielinizante, tumoral, fármacos tóxicos. Ataxia vestibular central. Aí sim nós temos afectação do núcleo vestibular. Vai ter vértigo, nistagmo, desviação da marcha em manobras vestibulares no harmônicas. Humber positivo e também vai estar lateralizado para o lado da afectação. Se é direito, lateraliza, cai para o lado direito. Se a afectação é esquerda, cai hacia o lado esquerdo. E ojo, porque acá nós vamos ter mais específico. As causas são lesões vasculares ou lesões desmielinizantes troncoencefálicos. Isso há que pensar, razonar, imaginar onde está a lesão para memorizar todo esse quadrito, imaginar onde está a lesão e começar a imaginar o paciente caindo para um lado, caindo para o outro. Sumamente memorizável essa tablita de acá. E a ataxia cerebelosa é quando afeta o cerebelo, ou hemisférios ou vermes, e a síndrome pancerebeloso. Vai ter síndrome pancerebeloso. O que é o síndrome pancerebeloso? Quando tem nistagmo, temblor, que se agrava quando vai alcançar um objeto, ou seja, é um temblor de movimento, temblor de ação postural,
dissimetria, diadococinesia, hipotonia y disartria. El síndrome, cuando afecta el vermis, puede se manifestar como una ataxia truncal aislada. Generalmente ataxia cerebelosa no se pregunta todo eso. Lo que más se pregunta es a respecto del temblor, nistagmus y temblor de acción postural. Eso es lo que más se pregunta. Ah, y la hipotonía también, que va a generar, por ejemplo, reflejos pendulares. Ya vamos a ver eso de síndrome cerebeloso. Causas van a ser la vascular, que es la afectación vértebro-basilar, infecciosa, desmielizante, tumoral y tóxicos. Es básicamente la misma causa de la ataxia cerebelosa, la misma causa de la ataxia periférica, ¿sí? Son las mismas causas, básicamente así. Entonces, periférica, acuérdense que hay tinitos o zumbidos en el oído afectado, o hasta mismo hipoacusia. Entonces, ¿qué hay que saber de taxia y ataxia? Ataxia y taxia, generalmente pregunta definición, ¿qué es la ataxia? ¿Qué es la ataxia? Y ahí es solo definir que son movimientos armónicos, que es la buena utilización de los músculos, tanto agonistas cuanto antagonistas, es la coordinación de esos músculos para producir un movimiento armónico. Entonces, tenemos tres tipos, sensitiva, vestibular y cerebelosa, y hay que saber las causas. Y, obviamente, cada una de sus características. Lo más pesado de la clase, yo creo que es esa tablita acá. Pero lo restante es bien tranquilo. Entonces, síndrome cerebeloso pregunta mucho en los orales, ¿sí? Los síndromes cerebelosos son básicamente signos y síntomas referidos a alguna alteración del cerebelo. Puede ser de manera aislada o juntos con otros trastornos neurológicos, como por ejemplo un trastorno motor, un motoneural superior o sensoriales. ¿Cuáles son las causas del síndrome cerebeloso? Y eso es pregunta de examen. Siempre se pregunta causa de síndrome cerebeloso. Puede ser una enfermedad con síndrome cerebeloso dominante, como por ejemplo tumor no cerebelo, cerebelitis, ACV, abscesso, quiste, trauma, atrofia paraneoplásica, y puede ser una enfermedad con síndrome cerebeloso asociados a manifestaciones como piramidales ou extrapiramidales, como por ejemplo la esclerose múltiple, atrofia asociada a alcoolismo y asociada a polineuropatias. El síndrome cerebeloso es caracterizado básicamente por tener una alteración de la movilidad, o sea, hay alteración en el movimiento. Acuérdense que el cerebelo principalmente sirve para coordinar todo lo que nosotros tenemos ahí de síndromes motores, ¿sí? Coordina todas las vías motoras y también coordina el equilibrio. Entonces, básicamente, razonando todo eso, el paciente puede tener eumetría, que es la disminución del grado de esfuerzo o de la extensión del movimiento de una acción muscular, puede ter disinergia, que ahí tenemos una acción incoordinada de los músculos agonistas y antagonistas en la ejecución del movimiento, o sea, va a tener todo alterado, no tiene eumetría, tiene aeometría, tiene asinergia, tiene alteración del tono, no tiene isostenia, que es la adecuada fuerza motora. Imaginen, si yo no tengo el cerebelo para regular la fuerza, ¿sí? Yo voy, agarro un vaso de vidrio y quiebro en mi mano por la falta de coordinación de la fuerza. Entonces yo no tengo isostenia, yo tengo asostenia. Y diadococinesia es cuando yo tengo la dificultad para ejecutar de maneira voluntária e rápida uma série de movimentos sucessivos e opostos ou antagônicos, como, por exemplo, eu tenho que poner o dedo, fazer a pinça com o dedo índice, com o médio, com o anular e com o mindinho, com o menor. Todo isso vai ter afectação se nós temos um síndrome cerebeloso. Então, podemos ter hacer pruebas que son características para el síndrome cerebeloso, como por ejemplo la prueba de la inversión del tronco, prueba del arrodillamiento, prueba de la flexión del tronco y prueba de la flexión de la pierna. Esas pruebas nosotros vamos a hacer en el paciente que sospechamos que tenga un síndrome cerebeloso. Qual é o ponto? O síndrome cerebeloso vai se apresentar com uma clínica característica, como, por exemplo, cefaleias, vômitos e vértigo multidirecional. Ou seja, vai parecer que todo gira no paciente. Os signos do síndrome cerebeloso vão ser
las alteraciones estáticas y dinámicas. Las estáticas son tres, que son las más características. Es, por ejemplo, la astasia. Yo puse acá la definición porque por ahí muchas de las veces nosotros no tuvimos el tiempo para mirar todas las definiciones ahí que yo les envié. Entonces, astasia no queda en ninguna posición parada, no consigue, por ejemplo, tener alteración del tono, que, por ejemplo, yo estoy hablando acá con ustedes, miren la posición, miren el tono, yo no consigo mantener ese tono, o sea, ele vai cair para um lado, vai quedar así, todo, por ejemplo, alterado. Temblor de actitud y hipotonía muscular son las tres alteraciones estáticas que el paciente con síndrome cerebeloso puede tener. Y eso es pregunta de horario. ¿Sí? Trastornos estáticos y trastornos dinámicos. ¿Cuáles son las alteraciones dinámicas que el paciente puede tener? Gran sinergia de Babinski, marcha de ébrio, dissimetria, pequena dissinergia, adiadococinesia, não consegue realizar os movimentos rápidos, temblor cinético, braditeliocinência ou descompensação de los movimentos, ou seja, não consegue realizar movimentos complexos e reflejos pendulares. Que são os reflejos pendulares? Vão aí a percutir o paciente, miren, queda como se fosse um pêndulo, não cessa o movimento, porque não tem a regulação para parar esse movimento. ¿Sí? Esses são reflejos pendulares. Reflejo normal, reflejo pendular. ¿Sí? Miren qual é a diferença. E isso é pergunta de escrito e de oral. ¿Sí? Síndrome cerebeloso, temos reflejo pendular. Sempre se pergunta isso. Então, ojo por isso que eu puse estrellita, porque sempre se pergunta. No síndrome cerebeloso, temos reflejo pendular. Bueno. ¿Cuáles son los trastornos que tenemos que, por lo menos, nos acordar y que se preguntan en el examen a respecto del síndrome cerebeloso? Vão a tener megalografía, el paciente va a tener megalografía, que va a ser cuando escribe muy agrandado, o sea, diferente del Parkinson, distinto del Parkinson, que ele escrevia bien chiquito, acá el paciente vai escrever com letras muito grandes, não vai ter uma adequada coordenação motora, vai ter disártria ou palavra escândia. Por exemplo, a disártria atáxica é voz lenta, áspera e entrecortada, pode ter acentuação excessiva em cada sílaba e pausas inapropriadas ao falar. Varia o volume da voz, tal qual como eu estou fazendo acá, e pode apresentar disfonia ou ronqueira, relacionado a la disártria atáxia, ou seja, tem uma dificuldade para articular as palavras. Pode ter nistagmus, o nistagmus é multidireccional, estrellita, porque isso também creio que vai ingressar em choice. O caso do nistagmo vestibular, sempre a fase rápida se aleja do lado enfermo, miren, essa é a fase rápida, aí, se alejou do lado enfermo, então, provavelmente sua afectação está do lado esquerdo, está desse lado acá. ¿Sí? Se aleja del lado enfermo. Entonces, síndrome cerebeloso, megalografismo, disártria y nistagmo. Sí o sí hay que acordarse de eso. Nistagmo, disártria y megalografía. Y las otras alteraciones motoras que el paciente va a tener. Entonces, esa fue la clase de hoy. Yo traté de resumir al máximo para todos ustedes la clase, o sea, dejar lo más importante, todo bien compilado, bien apretadito ahí. Yo creo que fue uma classe bem completa, ¿sí? Dentro de todo. E qualquer dúvida que vocês tenham, eu sei que essa é um pouquinho pesada essa parte, qualquer dúvida que tenhas, envia um mensajito que eu estou à disposição. Nos vemos na próxima classe e muitas bendições a todos vocês. Tchau.